paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos aqui hoje para mais um devocional da nossa igreja, Assembleia de Deus. Estamos tão felizes naquilo que Deus ele tem feito no meio do seu povo, no meio de cada um dos devocionais que nós temos acompanhado aqui no nosso canal, né? E temos visto as nossas irmãs trazendo palavras de edificação, palavras de ânimo, de renovo para a nossa fé, para a nossa caminhada. E hoje a nossa proposta é falarmos sobre Isabel, né? Uma mulher que teve uma influência muito notória, né? No Novo Testamento, ali no início da trajetória do ministério de Jesus. E a leitura bíblica se encontra hoje em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 41, que nos diz assim: ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa para nossa edificação. Aqui o registro de Lucas mostra o momento em que Maria se encontrou com Isabel, sua prima, quando ela foi ali visitar. A Isabel já estava grávida de João Batista e o bebê se mexeu de forma diferente no útero de Isabel, sendo que assim ela entendeu que ali estava a agraciada por Deus, a escolhida pelo Senhor para trazer o Salvador ao mundo. E nós vemos aqui nessa passagem que Isabel era uma mulher, né, que era improvável se olharmos para as condições de Isabel, pois já era uma mulher avançada em idade, já era uma mulher que talvez para a medicina, para a humanidade não tivesse mais possibilidades de gerar. Mas nós vemos no caráter de Isabel uma mulher íntegra, uma mulher que confiava no Senhor, uma mulher que acreditava que Deus ele poderia fazer o milagre na sua vida. Aqui no capítulo 1 e o versículo 6 diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ela tinha uma vida irrepreensível, ela tinha uma vida devota, uma vida em que as pessoas olhavam para ela e não tinham do que acusar aquela mulher. E nós aprendemos com ela nessa manhã que nós precisamos ser irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos ter uma vida correta. E quando nós olhamos esse testemunho que a Bíblia vai dizer dela, que ela era irrepreensível, nós vemos que não foi por merecimento, mas ela esforçou-se para alcançar o milagre de Deus. E foi pela sua graça, foi pela sua misericórdia que ela foi escolhida para gerar um homem que foi tão importante, né, ali no Novo Testamento, tão importante para a história da humanidade, pois ele foi o que veio antes de Jesus ali pregando, preparando o caminho. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ia converter muitos filhos de Israel ao Senhor. E a palavra ainda fala mais que não houve homem maior que João Batista, né? Olha que privilégio para aquela mulher que gerou aquela criança, aquele milagre. Alcançou ali da parte de Deus. Por quê? Porque ela esperou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Nós vemos o caráter dela, nós vemos a vida dela. Ela era uma que aguardou em silêncio. Quem sabe quantas vezes ela orou, ela pediu, ela suplicou, mas ela não contou para ninguém que a dor de não poder gerar a afligia. E no momento certo, no tempo certo de Deus, Deus a honrou quando ela gerou João Batista. E assim traz para nós esse exemplo, para que nós possamos aprender a guardar em silêncio no milagre de Deus, possamos aprender a esperar no tempo do Senhor em silêncio, não compartilhando os nossos problemas, os nossos desejos, os nossos sonhos com aqueles que não vão poder resolver, com aqueles que não vão poder fazer nada por nós. A palavra de Deus para nós nesta manhã deste dia é saber esperar em Deus, saber confiar no Senhor em silêncio, que Ele vai resolver aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto almeja. Que assim como Isabel foi agraciada por Deus, você mulher, você homem, você aquele que está assistindo este devocional na manhã deste dia, ou na tarde, ou qualquer horário do dia que você esteja vendo este devocional, que o Senhor ele possa te alcançar, que o Senhor ele possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer prosperar e que você possa esperar em Deus, em silêncio,
porque Deus, Ele promete e Ele é fiel para cumprir. Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida, mas nós precisamos aprender a esperar em silêncio, crendo e confiando somente nele. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Fique com essa palavra até que Ele venha.